Ok. Isso é um final? Tipo, não final da temporada, mas ficou com cara de final de série, né? Ficou. Só eu fiquei com essa impressão? Não é possível. Acho que eles também ficaram, né? Comenta aí embaixo. Ó, bora comentar o 8º episódio da 3ª temporada de The Mandalorian, também conhecido como episódio 24, também conhecido como o último episódio da 3ª temporada. Lembrando que a nossa review aqui no canal sempre é com spoilers, então se você não assistiu, vai lá, assiste. Mano, escuta o que eu tô te falando, vai assistir o episódio, porque o impacto, principalmente visual desse episódio, precisa ser sentido assim, sem você saber nada. Porque beleza, foi um baita episódio final. Assim, eu acho... Olá, eu sou o Norton, inclusive. Se você não conhecia o canal, caiu de paraquedas aqui por algum motivo, mano, considere se inscrever no canal, beleza? Se você curte Star Wars, esse canal aqui é pra você, porque a gente comenta não só The Mandalorian, como também comentamos The Bad Batch. Tem vídeo extra a semana inteira expandindo os temas não só das séries, como também dos filmes, dos quadrinhos, das séries animadas. Então, como eu falei, o canal Norton Domingues é pra você que curte Star Wars. Então se inscreve, deixa o like e bora comentar o episódio 8, o episódio 24. Que foi intitulado como O Retorno, o que faz todo sentido. Foi dirigido pelo Rick Famuyiwa e escrito pelo Jon Favreau. Que episódio eletrizante, mano. É isso, tipo... Joga dinheiro na cara desses caras pra eles fazerem mais cenas assim, porque eu me senti, cara, vendo os Mandalorianos voando em direção aos soldados de Beskar, aos troopers de Beskar, e pá, martelada, sabrada de luz pra todo lado. Cara, basicamente foi um episódio de Clone Wars, eu tô falando muito sério, um episódio de Clone Wars em live action. Isso é muito difícil de fazer, isso foi muito bem feito nesse episódio. Basicamente esse episódio conclui não só a temporada, como também todos os temas principais da série. Por isso que eu abri o vídeo falando que o episódio parece um final. Não tô falando que é um final, porém, até o dia que esse vídeo tá saindo, que é o dia do lançamento do último episódio da 3ª temporada, não temos uma 4ª temporada confirmada. O que a gente sabe é que o Jon Favreau deu umas entrevistas falando que ele estaria escrevendo a 4ª, mas fica tudo meio vago, sabe? Então, cara, pode ser o fim. Acredito que não, mas se fosse o fim, se for o fim mesmo, fechou redondinho. Aparando muitas pontas? Sim, mas fechou redondo. Beleza, o episódio já abre continuando o que a gente viu no episódio passado. Bo-Katan correndo com as tropas, Axie Wolves. Mano, se um dia eu critiquei o Axie Wolves, não era eu, era meu clone. O cara foi literalmente voando até o espaço, parça. Eu lembro que no vídeo que saiu no domingo, onde a gente comentou sobre os espiões e tudo mais, que inclusive eles nem tocaram nesse assunto e eu achei ótimo não tocarem, já vou entrar nisso. A gente comentou, cara, não dá pro Axie se comunicar com as pessoas, com os Mandalorianos lá da frota. Ele vai ter que sair voando pro espaço e de fato assim ele fez. O episódio não toca mais no assunto dos espiões, era aquilo mesmo que a gente viu, a gente ficou teorizando, quebrando a cabeça e, bom, isso não foi nem mais citado. Acho que trazer isso à tona, conversar sobre isso no último episódio, sendo que eles deixaram claro que eles vão aparar as pontas de tudo que for necessário, não seria plausível assim. Esse episódio ele fecha tudo. Como eu falei, tem muita coisa que não é que fica sem explicação, mas são coisas que são encerradas abruptamente, entende? Por exemplo, por que a gente ficou vendo várias cenas da armeira subindo lá com os feridos pra frota? Tipo, cenas que mostrava só ela subindo com a nave. Pra nada, pra ela aparecer agora voando junto com todo mundo, como se nada tivesse acontecido, entende? Eles causam uma tensão, eles criaram uma tensão que eles só dispensaram. Esse episódio, ele tem muito cheiro de muitas refilmagens. A 3ª temporada passou por refilmagens, isso já tinha sido noticiado, e esse episódio parece que ele encurta um pouco as coisas, entende? Que eles vão direto ao ponto. Tanto que assim, não tem muito tempo pra você respirar. Um episódio de 41 minutos com os créditos, sempre que eles te dão uma resolução, eles já cortam já para a próxima sequência para justamente encerrar tudo logo, tudo que eles deixarem aberto, e tem muita coisa. Vou citar um exemplo, tá lá Bo-Katan fugindo com a galera, os piratas viram e falam, ó, tem um lugar onde a gente pode se esconder aqui. Ao mesmo tempo, o Mando escapa dos soldados de Beskar, dos troopers de Beskar, e tudo isso é resolvido muito rápido. O Mando acaba ali com os caras que estão levando ele em 3 minutos, levem ele para ser interrogado e ele fugiu. Só que, bom, aí nesse lance da Bo-Katan com a frota, pelo menos teve o quase sacrifício do Axie,
Mas, assim, tudo rápido. Tá ligado? Tipo, não tem peso, cadê o impacto? E ao mesmo tempo eu acho que isso evidencia uma coisa que The Mandalorian tá fazendo bastante nos últimos anos, que é ficar falando e desfalando coisas. Então, olha, ele foi preso, ele vai ser interrogado. Aí 3 minutos depois, ele não foi mais preso não, ele conseguiu soltar e tal. Não é nem se contradizendo, sabe? Mas eles falam alguma coisa ou fazem alguma coisa. Minutos depois, um episódio depois, eles desfazem aquilo. A gente pode citar, por exemplo, a volta do Grogu, que, bom, voltou na série do Boba Fett, meia temporada depois de ter ido embora, sabe? É essa a questão. O Grogu tá lá com o IG-12 e eles falam, não, a gente precisa acabar com o Moff Gideon de vez. O que eu concordo, porque o Moff Gideon é o grande empecilho do Mando e do Grogu, desde a primeira temporada, mesmo aparecendo bem pouco. Sempre ele aparece no final das temporadas, mas ele é o grande vilão desse arco. E esse episódio, eu sei que parece que eu tô reclamando muito, mas eu vou fazer um contraponto. Esse episódio, ele mistura o que pra mim é Star Wars na sua puríssima essência. Cara, tem literalmente uma rinha de droids. O R5 lá lidando com os ratinhos imperiais e tendo que voar porque os caras cercaram ele. Isso é muito Star Wars. Isso é muito R2-D2 resolvendo as coisas, enquanto tá lá o Anakin e o Obi-Wan R2, faz alguma coisa, e o R2 gritando, correndo, tacando fogo em droid, resolvendo a parada, sendo um droid astromecânico que resolve as coisas. O R5 seguiu esse mesmo caminho, enquanto isso o pau tá torando, Mando tentando entrar e chegar no Moff Gideon, Bo-Katan tendo que reunir todo mundo que tava no céu, todo mundo que tava voando, que isso é um apontamento bem interessante que eles colocam, né? A Bo-Katan fala, Exe, traz todo mundo pra cá, porque no ar a gente não ganha, porque eles têm mais naves, eles têm bombardeiros, mas no solo a gente resolve. E a gente sabe que eles resolvem mesmo, porque, bom, é a especialidade dos Mandalorianos descer a porrada em geral. Então o episódio começa com essas 3 frentes, aí o R5 resolve rápido e depois fica Bo-Katan lidando com os Troopers, enquanto o Moff Gideon vai lutar contra o Mando, mano a mano, inclusive com os caras da Guarda Pretoriana, que eu acho importante explicar. A Guarda Pretoriana, tanto, sei lá, a Guarda Real do Palpatine quanto a Guarda Pretoriana do Snoke, eles não são pessoas fixas, tá? São literalmente soldados que trabalham para o líder, que protegem o líder, mas eles não ficam só lá, entendeu? Como a gente viu, né? Dá pra você solicitar, se você é um líder importante, no caso do Moff Gideon, você solicita e os caras vão lá te defender. É só pra deixar bem claro que isso não é um furo de roteiro, tipo, por que tem guardas pretorianos que foram mortos agora, sendo que eles aparecem nos últimos Jedi de novo, com uma armadura reformada? São outras pessoas, é a mesma função, é o mesmo grupo, é a guarda pretoriana, só que são outros soldados dentro das armaduras. Uma coisa que eu achei bem interessante é como os Stormtroopers de Beskar, eles não são só Stormtroopers de Beskar. Eles têm a cordinha mandaloriana, o lança-chamas, o jetpack. Nesse episódio mostrou um pouco mais. Então, eles estão mimetizando os mandalorianos. O Moff Gideon não tava só, botei Beskar em Stormtroopers. Eles estavam sendo treinados, estavam com os mesmos gadgets dos mandalorianos. Claro que eles não têm o treino do mandaloriano. O Mando mata, sei lá, uma dezena deles ali. Tudo bem, lutando, com muito custo. Cara, a cena do campo de força, ela é ótima, muito bem construída, porque o Mando tá lá sem arma nenhuma, porque o Moff Gideon tirou todas as armas dele, ele vai pegando os caras e vai pegando a arma de cada um deles. Então ele tenta pegar uma arma, o cara cai, depois ele pega o bastão, o escudo, e ele vai lutando com os caras, pegando as armas dos caras. Que cena bem construída, coreografia incrível, cena de ação assim, porradaria franca. Enquanto isso, Bo-Katan e Armeira, naquela cena muito bonita delas voando lado a lado, com a Bo-Katan erguendo o Darksaber, indo de frente com os Troopers, cortando o Stormtrooper, tal, uma cena lindíssima de ver. Na verdade, já tava arrepiado, vou me caguetar. Eu já tava arrepiado quando os Mandalorianos saíram das naves, estavam voando assim, em direção ao confronto, com as naves meio atrás. Eu já fiquei arrepiado, porque, mano, isso aqui é Clone Wars. Sem contar que a cena do escudo, cara, é uma total referência ao Ameaça Fantasma, luta do Qui-Gon Jinn contra o Maul, onde ele tem que esperar o escudo ir abaixando, e eles vão abaixando todos de uma vez, só que tem uma sequência, sabe? Então o Obi-Wan não consegue chegar até eles. Eu achei uma referência bem interessante. Vamos falar do Moff Gideon. Moff Gideon, no episódio passado,
passado, eles já tinham deixado claro que eles iam reduzir um pouco, não a complexidade, porque ele nunca foi um vilão muito complexo, mas ele fala muitas frases, por exemplo, que são frases de vilão de desenho animado, assim, quando o Mando explode ali os clones, que a gente já vai voltar nisso, ele fala, os meus clones seriam perfeitos, sabe? Quase uma frase, quase uma frase de vilão final do desenho, tipo, Doofenshmirtz. Eu teria conseguido se não fosse Perry Ornitorrinco, alguma coisa assim. Ele tá nesse nível. Isso não é um problema, porque a ameaça dele ali é muito mais física, mas dá pra ver que eles pisaram um pouco no freio com relação ao personagem. E ao mesmo tempo, lembra que eu falei que eu acho que eles cortam as pontas bem rápido? Que eu não sei o que eles vão fazer com isso, se eles não vão mais usar. Mas, por exemplo, todo esse esquema de clonagem do Moff Gideon foi resolvido com o Mando explodindo os clones que estavam quase nascendo. Na verdade, estavam quase prontos, já tinham nascido no caso, estavam quase prontos. E o Gideon fala que ele tinha conseguido algo que o Palpatine não conseguiu. Na verdade, conseguiu mais ou menos, que era criar um corpo clone dele mesmo com poderes, com acesso à força. Quando eu falo que o Palpatine conseguiu mais ou menos, é que o Palpatine até conseguiu, né, o Snoke tá aí pra provar, mas ele não conseguia transferir a sua mente, sabe? São coisas diferentes. Tipo, criar um receptáculo pra transferir o seu poder, transferir a sua mente, e é aí que tava o problema do Palpatine. Não tinha corpo clone que aguentasse o poder dele. Então, Moff Gideon conseguiu em partes ali o que o Palpatine vai conseguir também em partes no futuro. Então, eles resolvem todo esse problema do Gideon acabando com ele, acabando com a célula dele ali nessa questão imperial. Então agora a gente vai ver os remanescentes do Império no Shadow Council, lá no Conselho das Sombras, com o Thrawn chegando, série da Ahsoka. Esse núcleo era só um núcleo mesmo. O Gideon, ele era só ali trabalhando pra ele mesmo. Eu vou fazer um vídeo que vai sair essa semana falando um pouco mais sobre o plano do Gideon. Vai sair nos próximos dias. Eu acho interessante dar uma olhada só nesse personagem em outro vídeo. Mas vocês entendem como tudo é cortado muito rápido? Os clones estavam prontos, o Mando explode eles e acabou. Vai pra treta pro Gideon. O Gideon pega o Darksaber lá na mão da Bo-Katan, quebra ele e ainda faz um discurso. Ah, o Darksaber se foi. Vocês não conseguem nada sem os seus brinquedinhos. E a Bo-Katan usa a maior frase de efeito de todas, que funciona, mas é uma baita frase de efeito. Mandalorianos são mais fortes juntos. E aí o Din Djarin chega pra ajudar. Então só nessa, resolveu o problema da clonagem, ou porque eles queriam o Grogu, então criou o corpo clone, conseguiu, mas foram destruídos. Resolveu também o Darksaber. Olha aí, vocês não estavam tretando muito por causa desse sabre? Bo-Katan vai continuar sendo líder, mas sem a carga do sabre, sem a treta de um desafiar o outro e tal. Então pra que a gente gastou 2 temporadas e meia contando com Boba Fett falando sobre isso? É uma questão. Tá aí o Mando não conseguir erguer o Darksaber. Sabe, esse tipo de coisa que eu tô te falando, tipo... Ok, só passaram pra frente, não acho ruim, mas tem sim suas incongruências. Do mesmo jeito que eu falei no episódio passado, não tem peso. Tirando, eu acho que ali a morte do Gideon, a morte? A gente pode dizer morte? Acho que pode, né? Essa tem um impacto bem legal da luta dos 3 contra o Gideon, o resto é tudo meio sem impacto. Tirando as cenas de ação fabulosas, que essas eu vou defender. Mano, vou falar isso de novo. Foi incrível de assistir, incrível. Ao mesmo tempo, eu acho que o episódio é bem assertivo em separar bem as lutas. Porque no episódio passado, eu até comentei aqui no vídeo, né? A luta dos Mandalorianos contra os Imperiais tava muito confusa, não dava pra entender nada, e agora eles separaram certinho, inclusive tirando o Grogu com o IG-12, que também não serviu pra muita coisa, na verdade pra nada, não o Grogu, o Groguinho, aqui, o Groguinho serviu, mas o IG-12 pra nada. É bonitinho, mas não ajudou em nada, conseguiu levar os guardas pretorianos, tá, enquanto o Mando lidava com o Moff Gideon de vez. Moff Gideon que estava em plenos domínios da sua armadura, inclusive tendo que unir Mandalorianos para derrotá-lo. Então os 3 personagens principais da série, Mando, Grogu e Bo-Katan, que é Bo-Katan nessa temporada, chegou no nível de principal, tiveram que se unir para derrotar o grande vilão. Vilão esse que deu trabalho para todos eles, inclusive eles tiveram que agir juntos em questão de poderes, então atira, usa escudo, usa força, tudo isso para deter o Gideon. O episódio chama justamente o retorno porque marca o retorno dos Mandalorianos não só para Mandalore, como também como uma sociedade. Naquele ponto onde a Bo-Katan tá com os piratas, tem ali uma conversa que eu queria que tivesse estendido um pouco mais. Como eu falei, o episódio tem que correr bastante com várias situações, mas os piratas falam, ó, a gente criou isso aqui.
É basicamente uma fazenda, a gente está plantando aqui, tem frutas nascendo, coisas que cresciam em Mandalore estão crescendo agora. Mas por que não cresciam antes? Porque justamente a gente volta pro discurso da Bo-Katan. Os Mandalorianos sempre guerrearam entre si. Isso é uma coisa que a gente sempre comenta aqui no canal, né? Os Mandalorianos sempre tentaram se matar. Era muito comum rolar uma guerra civil mandaloriana por qualquer coisa. E justamente essa gana por guerra, essa gana onde eles se matavam a todo custo, destruiu a fauna do planeta. Sundari, que é a capital onde eles estão ali, vocês viram que ela é uma redoma, só que tá quebrada, né? Foi partida. Sundari era numa redoma e em volta era tudo deserto. Então quando a Bo-Katan fala que precisamos nos unir, é não só pra derrotar o Moff Gideon, é pra agir como uma sociedade, parar de matar todo mundo, parar de ficar guerreando, para reconstruir Mandalore, uma nova era de Mandalore, onde eles estão unidos, agora tem flora no planeta, o planeta pode ser recuperado nesse sentido e a fauna também voltou. Tudo bem, tem umas criaturas bem estranhas, então dá pra reconstruir, dá pra retornar Mandalore como um planeta habitado por Mandalorianos. Por isso também que o mitossauro acorda, uma nova era de Mandalore surgiu, como estava na profecia. Inclusive eu vou aproveitar para responder aqui, tá? No vídeo passado eu vi muita gente comentando: por que você não falou do mitossauro que atacou o barco dos piratas? Aquilo ali não era o mitossauro. O mitossauro tá ali embaixo das minas de Mandalore, de boa, com os olhinhos fechados, abriu o olho porque uma nova era mandaloriana surgiu, mas aquele lá não era um mitossauro. Aquela criatura na verdade se chama Trinitauro. Então é legal ver que finalmente, eu tô falando aqui como quem, sei lá, acompanha Star Wars há muitos anos, assistiu The Mandalorian, assistiu Rebels, assistiu Clone Wars, é legal ver, dentro da perspectiva do universo expandido, que os Mandalorianos voltaram finalmente e finalmente estão unidos, com a Bo-Katan liderando eles, diferentes facções, porque eu tava meio preocupado com essa parada de This is the Way, assim, falei, será que eles vão reconstruir a nova sociedade mandaloriana com o credo? Não, na hora que a Bo-Katan tá lá acendendo a grande forja, dá pra ver que tem gente com capacete, tem gente sem, então vai ser essa mistura de novo, espero que dê certo, espero que eles não comecem a se matar de novo por nenhum motivo, espero que funcione dessa vez. E quando eu falo que o episódio termina com um final, é porque ele resolve basicamente tudo. O IG-11 volta à vida como xerife de Nevarro. Então Nevarro tem um xerife de novo. O Mando agora é o pai adotivo oficial do Grogu, que agora tem outro nome, é Din Grogu. Ficou menos bizarro do que Grogu. Din Grogu fica mais sonoro, eu acho. Uma opinião completamente aleatória, mas acabou de pular na minha cabeça. O Groguinho agora subiu de enjeitado para aprendiz, o que é uma coisa bem parecida com os Jedi, né? De Foundling para Apprentice. Mesma coisa que os Jedi tinham os Younglings para Padawans. E aí eles inventaram essa parada de agora que ele é o seu aprendiz oficial, ele ainda não pode fazer o juramento da doutrina, porque ele nem sabe falar, mas agora ele é seu aprendiz mandaloriano, e assim como seu mestre, você vai ter que sair em jornadas com ele. Então você vai ter que sair em aventuras com ele para treiná-lo, para educá-lo, e sem muitas explicações, ao mesmo tempo que a cena final é o Mando na sua cabana cedida pelo Greef Karga, ali de boa, curtindo o marasmo, enquanto o Groguinho tá levitando um sapo. Importante, o Mando chega no Capitão Carson Teva, lá no posto avançado da Nova República, e fala, eu sou um caçador de recompensas, eu tenho que treinar o garoto, mas agora eu tenho que ser mais seletivo. Então vamos fazer o seguinte, joga uma graninha aí pra nós que eu vou caçando Imperial pra você. Vou caçando remanescentes imperiais na orla exterior, onde eu sei que vocês não conseguem fazer muita coisa. E o Capitão Carson Teva fala, mano, não dá, tal, a Nova República não vai permitir. Aí eu mando, pode ser debaixo dos panos. Aí o Capitão Carson fala, tá bom, pode ser, vai. Eu preciso de ajuda mesmo. Então agora o Mando tem um serviço de caçador de recompensas da Nova República. Tem um vídeo aqui no canal bastante antigo, tem uns anos já, onde a gente falou sobre isso, né? Principalmente ali nos primeiros anos da virada de Império para a Nova República, existiam vários grupos que eram especializados em caçar imperiais mesmo. Mais uma vez, o Norton vai estar aqui, a trilogia Marcas da Guerra, não posso fazer nada. Se o Dave Filoni e o Jon Favreau olharam para os livros para fazer essa terceira temporada de The Mandalorian mais firmemente. Lá nos livros a gente acompanha, inclusive, um grupo especializado em caçar imperiais, mais precisamente warlords, né, senhores de guerra imperiais, que, não se renderam com o fim do Império. Então o Mando basicamente está indo na mesma linha. Ele está caçando recompensas para a Nova República. Entende como foi basicamente tudo resolvido? Aí você pode não curtir como foi resolvido, pode falar, dava para ter explorado um pouco mais, que é o meu caso, mas tudo foi resolvido e para mim foi bem conclusivo.
Basicamente, todos os momentos que tinha Bo-Katan com o Darksaber enfiando essa brada de luz em Troopers de Beskar, eu hypei muito. E assumo que fiquei legitimamente preocupado com o Grogu lutando contra os guardas pretorianos. E eu ficava pensando, né, o Mando saiu pra lutar contra o Moff Gideon, eu falei, mano, mas a treta do Gideon, beleza, é com o Mando por causa do Grogu, por causa de Mandalore, mas a treta principal dele é com a Bo-Katan. E ela peita ele, e ele ainda manda o discursinho, você vai se render, você vai lutar. Ela fala, mano, eu vou dar um pau em você, é isso que eu vou fazer. Uma coisa que eu gostei bastante é que o episódio explicou basicamente o porquê que o Gideon falou pra Elia fritar o Pershing, porque o Pershing tava na Nova República e ele já tinha conseguido pelo menos a primeira leva de clones com poderes, então teoricamente a missão dele já estava concluída. Ele só precisava replicar isso depois, mas a fórmula que ele precisava encontrar, ele já encontrou. Foi tudo destruído, mas ele já tinha encontrado, então, mano, frita a cabeça desse cara mesmo, porque ele não é mais útil pra gente. Lembrando que o Brandon Hux fala, viu, cadê o Pershing, as pesquisas? O Moff Gideon pegou isso e guardou pra ele. A galera da Primeira Ordem, do Palpatine, da Ordem Final e tudo mais, eles não tiveram acesso, aparentemente, aos resultados que o Gideon conseguiu. Então eles ainda estão no lugar onde eles estavam, tipo, de estaca mesmo. O Gideon conseguiu avançar bastante, mas nessa viagem egotrip, egoísta dele, e não passou para os outros imperiais. E agora eu quero que você comente aí embaixo duas coisas. Primeiro, você gostou do último episódio? Segundo, você achou esse último episódio com cara de fim também? Tipo assim, acabou The Mandalorian ou vai ter mais? Então, só para deixar bem claro mais uma vez, porque eu falei e bom, quero ser o mais claro possível. Último episódio da terceira temporada. Eu fiquei apaixonado pelas cenas de ação, porém as conclusões, elas de fato concluem, aí a gente tem que ver se rolou, se não rolou. Na minha opinião, não, tudo muito apressado, tudo sem peso. Não sei nem se é justo dizer isso, mas não me pareceu um season finale. Ao mesmo tempo que finaliza de qualquer jeito, de fato conclui. Terceiro ponto. Tudo bem, concluiu. Quero muito saber a opinião de vocês, comenta aí embaixo. E agora é a hora dos agradecimentos. Manos, muito obrigado por terem acompanhado mais uma cobertura aqui no canal. Esses últimos meses foram uma loucura porque a gente estava cobrindo The Bad Batch, a segunda temporada, e The Mandalorian ao mesmo tempo. Então, né, durante ali um mês, mais ou menos, um mês e meio. Foi uma loucura, mas foi muito divertido. É muito bom ver Star Wars a todo vapor assim. Espero que vocês tenham gostado dos vídeos. Espero que eu tenha conseguido bater um papo com vocês sobre os episódios e também expandindo os temas, né? Porque a ideia dos vídeos review e também dos vídeos de expansão de tema é justamente expandir os temas, trazer informação do universo expandido, tal, tudo que tá valendo no cânone, pra gente ir agregando, pra gente ir conversando mais sobre essa franquia que a gente tanto ama. Então, muito obrigado mais uma vez pra você que acompanhou, muito obrigado mesmo. É bem clichê, né, quando, sei lá, youtuber, criador de conteúdo fala isso, mas de verdade, esse canal não existiria se não fosse vocês, porque literalmente são vocês que assistem. Então, muito obrigado mesmo, eu agradeço todo mundo que acompanhou a review aqui no canal, mas não sai do canal. Não sai do canal, se você chegou aqui agora nesse vídeo, se inscreve. Por quê? Se liga, esse ano ainda temos, daqui pouquíssimos dias, dia 28 de abril, Star Wars Jedi Survivor, o jogo do Calcast, o segundo jogo do Calcastes. Em agosto, Ahsoka. Dia 4 de maio agora tem a segunda temporada de Visions, Skeleton Crew, que também é uma série do Mandoverse, ali se passa no mesmo momento, com o Jude Law e um monte de crianças sobrevivendo por aí. Segundo o que eles falaram na Celebration, ainda sai esse ano, em algum momento. Acabou de gravar em janeiro, mais ou menos, janeiro, fevereiro. Acredito que vai ficar pra dezembro, novembro, dezembro, mas eles falaram que vai ser esse ano ainda. Então, mano, tem muita coisa pra gente comentar esse ano. Sem contar os quadrinhos, os livros, vocês sabem que eu compro Star Wars compulsivamente. Então não sai desse canal aqui não, parça. E se você achou esse vídeo pelo menos interessante, deixa um like, tá bom? Fortalece muito o meu trampo. Falando em comprar, eu tenho mais um recado. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição meu link lá na Amazon. Como é que funciona? Entra pelo meu link e aí você compra o que você quiser comprar na Amazon. Porque aí vem uma porcentagenzinha pra mim que me ajuda a manter o canal financeiramente falando. Não aumenta em nada o preço das coisas que você compra. E é sério, vem uma porcentagenzinha que é bem pequena, mas ajuda a manter o canal, ajuda com custo, câmera, iluminação, livros de
Star Wars, porque essas belezinhas aqui, tudo importado, porque não tem aqui no Brasil ainda, não tem traduzido, então tem que comprar pela Amazon caríssimo, e aí você me ajuda bastante. Redes sociais eu vou deixar aqui na tela, muito obrigado por ter me ouvido até agora. Ainda essa semana tem vídeo sobre o Gideon, vamos falar sobre um apanhadão da temporada, o que eu achei da temporada inteira, o que vocês acharam, talvez role até uma live comentando sobre isso. Também quero fazer ranking dos episódios, então tudo isso vai sair nas próximas semanas, nos próximos dias, na verdade, e semana que vem já tem Jedi Survivor. Então, mano, já sabe, né? É nóis comentando Star Wars aí o ano inteiro. Muito obrigado por ter me ouvido até agora. Eu agradeço muito sua presença. Valeu e tchau.